É preciso entender que a igreja é constituída de pessoas e as pessoas são falhas. Porém, temos uma inclinação má e pecaminosa, quase que natural, de dar especial atenção a uma fofoca. Mas como cristãos, devemos ter um cuidado espiritual de procurar um meio de ajudar ao próximo, ao invés de julgá-lo e de expor a sua situação. Bem-vindo ao terceiro de 4 episódios sobre o tema Se não edifica, não ouça, não diga. Me acompanhe, ajude a evangelizar e a curar feridas na alma. Mensageiros do Senhor, são guerreiros de valor, atalaias do Senhor, a espada da primícia vai queimar o tentador. Provérbios 11, versículo 13 diz: O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Por quê? Esse fiel de espírito está evitando ser fofoqueiro. O salmista fala sobre quem é aquele que habitará com Deus. Quem será? Veja lá, Salmos capítulo 15, versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. São esses que vão habitar com Deus. Você está convencido de que você habitará com Deus? Você está certo da sua salvação? Não dê crédito imediato ao fofoqueiro. Confronte-o. Seja gentil, mas questione. Ei, você tem certeza de que isso é verdade? Você viu? Você estava lá? Vamos conversar com a pessoa? Me acompanhe? Nem é preciso dizer que seu interlocutor ficará desconfortável com essas perguntas, né? Por quê? Porque é fofoca, irmão. Sai fora disso. Provérbios capítulo 15, versículo 18 diz: O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. A razão pela qual as fofocas são estúpidas é porque elas quase sempre lidam com meias verdades. A pessoa ouve só um lado da história e já é o bastante para tirar conclusões precipitadas e correr para contar para outras pessoas. Nesse interim, a mentira ganha proporções exageradas e se espalham o mais longe possível. Em pouquíssimo tempo, pessoas inocentes são covardemente envoltas num redemoinho de fofocas, insinuações e falsidades devastadoras. Eclesiastes capítulo 5, versículo 7 diz: Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Tenha seus olhos fixos na verdade. Por que perder o seu tempo com mexericos inúteis? Ao invés de falar mal, não seria melhor procurar a pessoa? Ao invés de falar mal, não seria melhor fazer sugestões? Vamos falar sobre o fermento na igreja? Há um ditado que diz: por causa de um grito se perde a boiada, né? Uma palavra maldita ou mal empregada pode até não ter intenção de causar prejuízo, mas causa, e causa muito. Com uma palavra se expressa ternura e com uma palavra pode-se destruir uma nação. Jesus fez sérias advertências contra o fermento porque, espiritualmente, ele representa o disse-me-disse e provoca um inchaço destrutível na igreja, que é o corpo de Cristo. É impressionante saber que hoje existem igrejas que, entendendo o que o fermento simboliza, celebram suas santas ceias com pão fermentado. Em 1ª carta a Coríntios capítulo 5, versículos 6 ao 8 diz: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Expurgai o fermento velho para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado, pelo que celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Só para você entender melhor, jactância significa atitude de alguém arrogante, que conta bravatas, com alta avaliação de si mesmo,
com pretensão de bravura ou auto-méritos. Levedar significa fermentar. Expurgar significa limpar, retirar a sujeira, a imundícia. Ázimo significa desprovido de fermento ou levedura, tá bom? A fofoca muitas vezes é irracional e não se dobra nem diante da verdade. O veneno do fermento ganha uma proporção tão grande que algumas pessoas se perdem no caminho e já não podem ser mais alcançadas. Então, no convívio diário de pessoas de bem, mas quando alguém levanta apenas uma calúnia contra essas pessoas de bem, preferem, por livre escolha, dar ouvidos e se descambar para o outro lado. Provérbios capítulo 4, versículo 19 diz assim: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçaram. Simplesmente se deixou levar por uma conversa e achou que era aquilo e descambou-se. Outros acreditam naquilo simplesmente porque quiseram acreditar. Era o que queriam ouvir e cauterizaram aquela conclusão mentirosa em suas mentes, sem se dar ao trabalho de procurar entender a veracidade dos fatos. É como aquele ditado que diz: a mentira foi contada tantas vezes que acabou se tornando verdade. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Como que você enxerga as coisas? Você enxerga com bons olhos ou com maus olhos? Quando alguém te conta alguma coisa, você já vai lá para o lado da maldade, da malícia? Ou você diz, não, foi um mal entendido, o que pode acontecer? É você ver com bons olhos. Números capítulo 16, versículo 1 ao 35, nos mostra que o orgulho e rebeldia de Datã, Coré e Abirão convenceram 250 homens de posição. Não eram pessoas comuns, eram príncipes da congregação. Sob o forte argumento de que, olha para isso, se toda a congregação era santa e o Senhor estava no meio deles, por que tinham que ser liderados por Moisés e Arão? E acusando Moisés de todas as dificuldades que o povo passava no deserto, questionavam a sua autoridade e exigiam um basta. Chega, Moisés, não queremos mais você como nosso líder. O que eles não imaginavam é que, se rebelando contra Moisés e Arão, estavam se rebelando contra o próprio Deus. E assim, Deus fez a terra abrir a sua boca e tragar vivos todos eles, com todas as suas casas, todas as suas famílias, e depois a terra cobriu. Nesse momento, aqueles 250 príncipes que aceitaram as acusações contra Moisés, contra o homem de Deus, se passavam por santos, queimando incensos ao Senhor. Mas o que a Bíblia diz? O fogo do incenso se voltou contra eles e os consumiu na mesma hora. Na qualidade de príncipe da igreja, de alguém a quem foi confiada uma posição de destaque, de honra, você aceita acusações contra homens e mulheres de Deus? Em qual posição está o fogo do Espírito Santo sobre a sua vida? Ele vai te abençoar ou vai se voltar contra você e te consumir também, como fez com aqueles 250 homens? Aquele que possui certa liderança ou tem um grupo de admiradores na igreja é tido como referência, é um influenciador, é um formador de opinião e tem responsabilidade dobrada, pois sabe que poderá usar de suas prerrogativas para induzir as pessoas com maior facilidade. Portanto, quanto mais alta for a sua posição, maior terá que ser o seu cuidado ao abrir a boca. Lucas capítulo 12, versículo 48, parte B. Aquele a quem muito é dado, muito será requerido, e aquele a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Vamos falar sobre as consequências da murmuração? Filipenses capítulo 2, versículo 14 diz assim:
todas as coisas sem murmurações, sem contendas. Fazei tudo sem murmurações e sem contendas. Dá para fazer, não? Difícil, né? Mas é o que a palavra de Deus manda. Sabe aquelas pessoas que têm por hábito acordar mal-humorada, sem nem saber por quê? Ela não sabe nem por quê, já amanheceu o dia assim. É preciso cuidado com o que a Bíblia diz. Provérbios, capítulo 27, versículo 14 ao 16. A bênção dada aos gritos cedo, de manhã, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Vê que passa por entre os dedos, né? Não dá. Veja o que mais o livro de Provérbios diz sobre aquelas pessoas que vivem reclamando de tudo e de todos. Provérbios capítulo 21, versículo 19. Melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher murmuradora e rixosa. E o que é rixosa? Que causa rixas, brigas, rivalidade. Provérbios capítulo 25, versículo 24. Melhor é viver solitário num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios capítulo 15, versículo 17. Melhor é comer um prato de hortaliças onde há amor, um prato simples, né? Do que ter um boi cevado, né? Um churrasco maravilhoso acompanhado de ódio na refeição. Olha Provérbios capítulo 17, versículo 1. Melhor é um bocado de pão seco com paz, aleluia, e tranquilidade, do que a casa repleta de carnes, né? A mesa farta, cheia e repleta de contendas. 3 pessoas podem ser muito prejudicadas quando interligadas pela murmuração. A pessoa de quem se fala mal, por motivos óbvios, né? Ela pode ser muito prejudicada. Provérbios capítulo 11, versículo 9. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Adquira conhecimento aqui hoje, tá? Segundo, quem ouve, né? De quem se fala mal, quem ouve, pois é tão responsável quanto quem fala. Oh, não, eu só me contaram, por que você quis dar ouvido? Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Se você não está preparado para ouvir certas coisas, isso vai te escandalizar, vai desviar você, vai perturbar a sua fé. Para que, irmão, que você vai ficar dando ouvido a essas coisas, irmão? Então vamos lá. De quem se fala, quem ouve, né? E o terceiro, quem fala? Quem fala? Pois além de ser vista como fofoqueira, atrai coisas ruins para si. Veja, por exemplo, o que aconteceu com Miriam. Números capítulo 12, versículo 1 ao 15. Miriam e Arão murmuraram contra Moisés, dizendo: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem ele falado por meio de nós? A Bíblia diz assim: o Senhor ouviu isso. Imediatamente Deus reuniu os 3 irmãos, porque eles eram irmãos, e repreendeu Arão e Miriam duramente na presença de Moisés. A indignação de Deus foi tanta que, terminando ele de falar, Miriam estava leprosa e sua aparência era como da neve. Terrível, né, irmão? Moisés recorreu à infinita misericórdia de Deus, que o atendeu, mas somente depois que se passassem 7 dias segregada para que se envergonhasse do seu feito. Deus comparou esse ato como o de um pai que dá uma cusparada no rosto da filha. É o que está escrito na Bíblia, porque foi grave demais. Miriam quase morreu por falar o que não devia, ainda mais contra o ungido de Deus.
E por razão como essa que a Bíblia repete o mesmo versículo 2 vezes. Lá em Salmos 34, versículo 12 e 13. Aí você vem lá para o Novo Testamento, primeira carta a Pedro, capítulo 3, versículo 10. O versículo é o mesmo. Repara lá. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Você que está me assistindo aí quer? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Amém? Você ama a sua vida? Então guarde a sua língua. Às vezes é melhor ficar calado para não incorrer no risco de falar besteira. Com tantas restrições à fala errada e com tanto risco de errar ao abrir a boca, não é à toa que a Bíblia incentiva em inúmeros versículos falar menos e se pronunciar somente na hora certa. Venha comigo aqui. Provérbios capítulo 25, versículo 11. Como maçã de ouro em salvas de pratas, assim é a palavra dita ao seu tempo. Se não é hora de falar, irmão, contenha-se. Salmos 39, versículo 1, eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Salmos 34, versículo 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 ao 3. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. E para encerrar, Provérbios capítulo 13, versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. É perturbado. Amém? Esse foi o terceiro de 4 episódios sobre o tema Se não edifica, não ouça, não diga.